Você já pensou em criar um negócio que contribui para a regeneração do planeta e ainda gera lucro? Imagina um, um negócio vivo que funciona para regenerar a economia, o meio ambiente e as comunidades. E também desenvolver as pessoas. Ele basicamente funciona como a cicatrização de uma pele. Imagina que os negócios tradicionais, que focam apenas em lucro, estão gerando uma, um desequilíbrio no planeta, na vida das pessoas e também na economia, né? Que o capitalismo selvagem ele está gerando uma descompensação nas classes sociais. Isso tem gerado muito desequilíbrio, tem gerado desarmonia, né, entre as classes. A gente tem aí exemplos de alguns países que têm mais igualdade social, como a Dinamarca, por exemplo, onde os políticos eles usufruem dos mesmos serviços públicos, né, dos transportes públicos, das escolas. Você vai ver ali políticos nos supermercados, comum. Eles ganham a mesma faixa ali, um pedreiro ganha do mesmo mesma faixa ali salarial, tem as mesmas importâncias na sociedade. Então, esse modo como a gente interage, esse modo operante que a gente vive hoje, nesse sistema capitalista selvagem, ele é muito veroz, assim. Ele vai degradando o meio ambiente sem pensar nas consequências, e você vai entender ao longo desse vídeo o porquê tudo isso está sendo gerado e como que a gente pode evoluir para trazer um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na sociedade quanto na economia. Olá, eu sou o Daniel e eu ajudo pessoas comuns a atrair mais clientes ou criar um negócio regenerativo alinhado com um propósito, mesmo que ainda você não saiba por onde começar. Eu vou trazer aqui toda a trajetória da humanidade para você entender de onde veio toda essa mentalidade e de onde surgiu também os negócios regenerativos, porque não é do nada, assim, não foi eu que criei, não foi eu que, eu vou criar aqui um título novo, negócios regenerativos, vou combinar aqui negócios com sustentabilidade, com permacultura, regeneração, não. Tem todo um trajeto, tem todo um porquê disso existir, né? E a primeira coisa é a gente entender que o nível de consciência da humanidade está muito relacionado com a forma como a gente gere os negócios, né? Como a gente se organiza como sociedade e administra os nossos recursos, né? Para a gente continuar evoluindo. Então, 150 mil anos antes de Cristo, os seres humanos eles se organizavam em pequenas famílias. Ainda a gente nem pode chamar isso de organização, porque eles não tinham essa noção de organização, né? A gente tem aqui, faz uma analogia, como se o ser humano ele tivesse um nível de consciência de um recém-nascido. Ele está ali tão integrado com a mãe natureza que nem percebe que, né, que tem essa diferenciação, né? E de fato não tem, mas você vai entender que depois a gente vai a gente vai acreditando que tem, mas não tem. Depois a gente vai evoluindo para um bebê, mais ou menos, tipo uma criança ali já que tem algumas interações. E nesse nível, o ser humano ele tem uma percepção de que, por exemplo, quando há um trovão, né, eles acham que o Deus, né, o Criador, o universo está chateado com eles. Então o que eles fazem? Eles fazem sacrifícios de animais, da própria vida, colocam ali a cabeça numa guilhotina, enfim, e se sacrificam. Naquela época nem tinha guilhotina, na verdade. Mas eles sacrificavam, né, para pedido de perdão, de desculpa, era mais ou menos isso, né? O ser humano ainda ele se referenciava muito à natureza, o sol, a água,
o ar, tudo era muito sagrado, tudo era muito mágico, né? Depois, o ser humano ele já começa aqui a se organizar, né? Ele começa a perceber que quando está faltando alguns alimentos, quando está faltando alguns recursos, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir no vizinho lá e pegar e comer. Assim, só pega e come, né? Então aqui surgem as gangues, os, eh, as tribos. E uma das coisas aqui que a gente está em novembro de 2025, no finalzinho de outubro, a gente teve um ataque, né, do BOP na favela do Rio de Janeiro ali, um conflito muito brutal, assim, com o Comando Vermelho, né? Então, esse nível de consciência é exatamente desse nível de consciência de tribal, assim, que é exatamente, eles não pensam muito no depois, é só no agora, assim, na necessidade imediata. Então, eles usam a força brutal, assim, a força bruta, e aqui o ser humano ele já começa a sentir o medo da morte, ele já começa, de alguma forma, a ter um pouco uma percepção de que não está muito conectado com a natureza, assim. E aí eles começam já a sentir o medo da morte, já a sentir... E aí outros seres já começam a usar desse medo, né? Começa a falar, ó, se você não se comportar, a gente vai te matar, cara. E aí usa a força brutal para conter esse instinto, né, humano. Que aí entra o poder coercitivo, que seria o quê? O Bob para é, para domesticar esse instinto. Então, de tempos em tempos, existem guerras, existem esses ataques brutais, exatamente porque tem essa coisa, né, do instinto muito forte, de ir lá e saquear, de pensar no agora, e é isso, né? Só que é uma organização muito frágil também, porque tem um líder ali que ele vive baseado no medo, né? Ele impõe o medo para todos aqueles que estão à volta deles, a lealdade ali, a confiança e tal. Mas quando esse adversário, por exemplo, o Bob, ele pega o líder, acabou a organização, prendeu, acabou entre aspas, né? Porque eles se organizam de novo lá dentro, né? Eles vão se organizando, mas é uma organização frágil ainda, comparado com os exércitos, né? E aí o que acontece? Depois o ser humano ele começa a evoluir, e aí ele passa para esse nível de consciência mais, tipo, como se fosse uma criança um pouco mais racional, ele já começa a entender algumas coisas, e aí onde surge a igreja, surge também os impérios, surge as escolas públicas, o exército, exatamente para conter esse instinto, né, do ser humano. Então a igreja católica ali, ela vai usar o poder coercitivo falando sobre o mal, o bem, o pecado, o céu, o inferno. Então, ó, se você não saquear, se você não adulterar, se você não, enfim, não saquear, não matarás, não, enfim, todas essas leis, né, que eles falam das verdades absolutas. Se você andar na linha direitinho, você vai para o céu. Se você andar errado, você vai para o inferno. E aí as escolas vêm trazendo assim, ó, se você trabalhar direitinho, você vai ter o salário, você vai ter os seus recursos e vai estar tudo bem, né? E aí depois vem o exército, fala, ó, se você não cometeu o crime, você está de boa. Agora, se você deixar esse instinto vir e não andar na linha, a gente vai te matar ou vai te prender. Então, o poder coercitivo surge aí, né, para deter esse instinto humano. E depois surgem os físicos, né? Surgem também os engenheiros aqui. Newton, por exemplo, que aí já conheceu a lei da gravidade, e aí ele já começa a questionar a verdade absoluta da igreja. Vai falar, não é bem assim. Tipo, você não é todo poderoso, não é você que contém todo o poder, não. Eu tenho aqui algumas coisas que podem te ajudar, que pode ajudar a evoluir a humanidade. Então, assim, a gente não está 100% dependente de você. Então, começa aqui já a questionar os padrões e começa a evoluir, né, para um nível mais elevado, assim, de consciência. Então, aqui já começa a surgir os físicos, né, Newton, enfim. E aí, quando o homem começa a dominar os elementos da natureza, o vento, a água, o fogo, né, já, assim, o carvão, né, as locomotivas, e aí começa a acelerar esse processo. E aí começa a surgir um tipo de organização que pega todas as características antigas que está
tá tudo interlaçado, tudo interligado. A gente não se desconecta dos outros. A gente continua trazendo, mas a gente tem um vislumbre desse novo, né, que vai surgindo, e a gente vai se adaptando e vai evoluindo, e vai evoluindo. Então a gente chega aqui num momento onde os engenheiros eles começam a ganhar muito mais presença no mundo, né? Aí surge Henry Ford com o carro, ele já começa já a transformar a natureza em algo mais mecânico, assim, mais um estilo de uma engrenagem, né? Tudo com processos lineares ali, e começa a colocar o ser humano nessa engrenagem também, nessa máquina, né? Porque o pensamento geralmente do engenheiro é exatamente de máquina, de funcionalidade, assim. Então começam a surgir os carros, começam a surgir as máquinas, e aí a revolução industrial surge desse processo também. E aí vem Coca-Cola, vem outras grandes corporações, aí o ser humano ele começa a avançar e também acumular poder, né? Assim ele já começa a se tornar um pouco mais sofisticado mentalmente. E a gente costuma comparar esse nível de consciência como um adolescente. Ele já começa a ganhar velocidade, começa a se tornar mais competitivo, né? Vamos ver quem chega primeiro? Bora! E eles nem ponderam as consequências das suas atitudes, né? A gente vê aí alguns adultos já, né? Mas com a mentalidade de adolescente, que tem, por exemplo, os caras que tem uma motona, tal, Velozes e Furiosos, que tem toda essa mentalidade, assim, vamos ver quem chega primeiro e atravessa e cruza semáforos em alta velocidade, enfim, tipo, coloca em risco a sua própria vida e outras vidas. Então, aí começa a surgir exatamente essa competição desenfreada e vazia, porque é tipo, eu sou o primeiro número 1 bilionário do planeta. Tá, mas e aí, tipo, você vai para onde com tudo isso? Né? Tipo, resultados vazios. É uma competição por competição. E aí, então, vamos chegar em primeiro, vamos manter crescimentos rápidos e sem pesar as consequências. O cara vai só ali extraindo muitos recursos, construindo carros, vendendo muito carros, e aí vai gerando muito lixo, smartphones de moda e grifes e branding e vendendo tudo isso, gerando muito lixo. Então, e aí começa a surgir ali meio que uma revolução ali dos hippies, né? A galera começa a pensar e falar, não, calma aí, a gente não precisa desse barulho todo do marketing, a gente não precisa consumir tanto, a gente pode ir muito bem, aproveitar mais a vida, ter uma vida mais colorida, mais dinâmica, também na natureza, sem essa vida de correria, tal, de burnout, de não, paz e amor, vamos viver em paz, vamos curtir a vida. Já começa a surgir um outro movimento ali de humanização, né? Da, do trabalho, das organizações. E então começa a surgir aí esses movimentos mais hippies, mais poéticos. Depois a gente vai para um estágio de cooperativas, que é já um tipo de organização mais horizontal, mais descentralizada. A gente aqui já não tem uma hierarquia muito enrijecida, né? Como a Igreja Católica, o Exército, a escola, né? E o Império, né? Os reis, tal. Não tem tanto essa pirâmide, assim, já está mais no horizontal. Onde as pessoas, elas têm mais poder de decisão também. E aqui não está só centrado na meritocracia, porque imagina que a meritocracia até um certo ponto faz sentido, né? Não, você tem que merecer, você tem que ir lá trabalhar e fazer. Tá, mas algumas pessoas que já vêm com um poder, já vêm de uma família já abastada, fica numa posição de mais vantagem, né? De privilégios. Enquanto outras não tem como, assim, aí surgem as castas, né? Que são classes sociais mais enrijecidas. Nesse formato de cooperativas, ecovilas também, que já vem surgindo nesse momento, ecovilas, é como se fosse um ambiente mais familiar, né? De família, tal, de seres humanos, assim. Porém, não tem esse poder de escala, assim, não consegue crescer, não consegue atingir outras camadas da sociedade, não consegue expandir, né? É muito é, é muito lento, até porque a gente não ouve muito falar sobre cooperativas. Tem algumas cooperativas, tem muitas cooperativas,
mas não é tão difundido quanto uma organização competitiva, assim. Então, por que que um modelo tão interessante, tão benéfico para a sociedade, para a economia, não expande tanto, né? E aí começa a surgir as organizações regenerativas, os negócios que funciona como um ambiente, um organismo vivo, que recebe os estímulos externos do mercado, se adaptam e evoluem, né? Então, é uma espécie de inteligência ali dentro das organizações que fazem com que todo mundo evolua igual. Não tem também essa hierarquia, né, enrijecida. Funciona como o quebra-cabeça seria algo muito ainda quadrado, assim, seria como se fosse vários círculos, e esses círculos ele é rotativo, as pessoas não ficam dentro só de um, por exemplo, finanças. Finanças tem ali duas pessoas que trabalham naquela área, mas ela também pode trabalhar em outras áreas, né? Ela vai ter também esse círculo, ele vai ter uma convergência entre outras áreas, por exemplo, a finanças vai ter uma inter-relação com o marketing, né? Porque vai entender que, quanto mais você faz uma divulgação do seu produto ou serviço, mais clientes a gente vai atrair e mais lucro a gente vai ter. Então, a premissa é que isso aconteça, né? Então, as organizações regenerativas, elas têm três pilares fundamentais, que seria o quê? O propósito evolutivo, que seria um objetivo onde todos olham para aquele objetivo e se inspira, se compromete com aquilo. Então, existe também uma certa liberdade e responsabilidade por esse propósito. As pessoas elas são atraídas para essas organizações porque elas se conectam com os valores. Aqui a gente não está falando só de lucro, só de salário. Aqui as pessoas elas são atraídas também pela possibilidade delas se desenvolverem como pessoa, como seres humanos, né? E tem uma outra parte também que é a parte da autogestão. As pessoas elas estão mais comprometidas aqui, porque elas são guiadas pelo propósito. Então, se eu sei o que eu preciso fazer, e eu sei que a minha ação vai contribuir para o todo, é como se fosse um time de futebol, sabe? Que tem o zagueiro, tem o atacante, tá? Mas eu preciso fazer a minha parte como zagueiro, que é individual, mas isso somando vai ajudar o coletivo a atingir o objetivo. Então é basicamente isso. Daniel, mas isso não funciona já dentro das organizações? Não, não funciona, porque agora a gente vai entrar num terceiro ponto, que é a integralidade, que nada mais é do que você não deixar o seu lado pessoal fora da organização. Você entrar com o seu lado pessoal também, com as suas vulnerabilidades, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com os seus talentos, tudo incluso ali, as emoções, né? Porque é um organismo vivo. Então, o ser humano, ele tem o seu sentimento. Tem dia que ele não está bem, e tá tudo bem, não é uma máquina, sabe? E considerar tudo isso. Então, integralidade no sentido de ser inteiro dentro da organização. E aí aqui entra um processo de autoconhecimento. Porque o ego, ele quando ele é confrontado, quando ele se depara com um conflito, o conflito nada mais é do que, né, um conflito de interesses. Eu quero uma coisa e você quer outra coisa. E aí a gente precisa não pensar que a gente vai disputar aqui para ver quem é que vence. Não, vamos ver. Eu quero te ouvir, eu quero entender qual é a sua necessidade. Você me ouve, né? Mas ouvir mesmo, uma escuta ativa mesmo. Tipo, não é, eu vou só ouvir, só fingir que eu vou ouvir e, não, é ouvir mesmo. Ouvir e tentar entender, né, o que a pessoa está trazendo e como que eu posso, de alguma forma, contribuir com isso. Depois eu vou trazer a minha parte e vamos tentar, tipo, negociar, chegar num consentimento, né, para a gente avançar. Porque todo conflito é uma oportunidade da gente evoluir, né? Então, é necessário o autoconhecimento para a gente conseguir avançar. Compaixão, perdão. E aí entra aqui também a cooperação. Então, diferente das cooperativas, das ecovilas, que é como se fosse uma família, que tem defeitos também as famílias. Aqui não, aqui é um organismo vivo mesmo, que todos precisam colaborar para que o todo funcione de forma harmônica, né? Então, e aí, integrando também os conflitos, integrando tudo, integrando todos os lados. E para você que está aí achando que isso é uma utopia que não existe, isso existe há mais de 30 anos no planeta. Já tem esse nível de consciência, que já é
um nível de consciência de um adulto. Aqui, as organizações, as pessoas que trabalham nessas organizações, elas já conseguem medir o impacto delas no meio ambiente, na sociedade e na economia. Já tem uma responsabilidade dos seus atos. Todos se responsabilizam. Então, por isso que a autogestão, porque eu vou ter consciência do que eu estou fazendo e do impacto do que eu estou gerando. Então, tem até um aplicativo que mede a sua pegada ecológica, né? Então, por isso que vem surgindo aí no ESG, por exemplo, algumas medições de impacto das organizações. Sequestro de carbono, quanto que você está emitindo de CO2, de carbono, quanto que você está sequestrando através de plantio de árvores, né? Através de o quanto você também gera um impacto na comunidade em volta, onde você está inserido, no país que você está inserido. Então, e o quanto de fato você está lucrando com isso, porque também precisa ter lucro. Então, lucro, um impacto positivo no meio ambiente e nas comunidades, no meio social. Então, o adulto é exatamente a autogestão, é o cara que entende, eu tenho um objetivo, não é um objetivo vazio, é um objetivo, um propósito evolutivo, é algo que faz com que eu evolua como ser humano, como pessoa, né, e contribua para essa evolução. E a autogestão é exatamente essa consciência, e aí entra a questão da ética. Porque a ética nada mais é do que você fazer a coisa certa, não o que é conveniente, entende? Imagina que uma empresa, uma organização ali, você está inserida, você tem ali uma terra, uma propriedade, e de repente chega uma multinacional e fala, eu quero comprar por 2 milhões para plantar eucalipto, monocultura aqui. Falar, tá, é conveniente, eu poderia alavancar meu patrimônio, né? Essa terra, ela tá avaliada em 300, 500 mil, e aí de repente eu vou ter aí vou aumentar o meu patrimônio aí várias vezes mais. Então, não, ficou claro, porque tipo, não é certo eu fazer isso, porque o meu papel aqui é ser um guardião desse espaço, desse lugar, de ser regenerativo, de cuidar desse lugar, de ter uma consciência, de medir o impacto. Então, se eu passo para ele por conveniência, isso vai acabar indo contra os meus valores éticos, né? E uma outra coisa também que é muito importante é o princípio da, da visão do design ecológico, ou seja, todas as pessoas precisam desenvolver esse olhar, né, do todo, ter uma visão holística, integral. Lembra da integralidade? Que é tipo, as coisas macro seria o quê? O meio ambiente. O quanto que nosso negócio vai impactar no meio ambiente? Como que a gente pode gerar um impacto positivo? Quanto que a gente pode, por exemplo, a cada aluno que entrar no curso, a gente planta uma árvore nativa do lugar. Isso já vai gerar um sequestro de carbono, né? Então já vai gerar um impacto positivo. E a cada 10 vagas, cada 10 inscrições, cada 10 alunos, uma pessoa vai ter ali acesso a uma bolsa de estudo, por exemplo. Então poderia ser assim também. E a cada R$ 100 a gente vai investir R$ 10 num projeto social, né? Poderia. Então tem várias possibilidades, né? Então ter essa visão de um design ecológico, né? De olhar o todo, quanto que a gente vai impactar socialmente, ambientalmente e economicamente aqui no espaço onde a gente está inserido, né? E por que criar um negócio regenerativo é mais vantajoso do que um negócio tradicional, né? É claro que aqui a gente precisa considerar a questão da visão de longo prazo. Se você pensar no curto prazo, realmente, né? E aí vamos voltar de novo lá e perceber que o adolescente é aquele que pensa só no agora, ele não pensa lá na frente, não pensa nas consequências. Agora imagina que você tem aqui, uma semente de maçã. O adulto, o que ele vai fazer? Ele vai falar, essa semente vai me dar 30 maçãs. Daqui a 2 anos, 30 maçãs. E depois que eu tiver essas 30 maçãs, eu vou pegar as 5 sementes que estão dentro da maçã, de cada maçã, e vou replantar. E aí com isso eu vou ter 300 macieiras. Enfim, entende que
o ser humano ele começa a pensar no longo prazo, ele começa a pensar lá na frente, nas consequências. Mas eu preciso plantar hoje, começar agora. Mas eu vislumbro, eu tenho uma visão, eu consigo imaginar. Por quê? Porque vários das pessoas que eu convivo fizeram isso. Eles entenderam o poder da multiplicação. Que eu pego uma semente, planto uma, aí vai surgir todas essas maçãs e vou replantando. Vai chegar um momento que eu vou ter tanta fatura que eu vou poder suprir as necessidades da minha família de toda aqui a comunidade, e o que exceder, o que a gente não puder, é, que a gente não der conta de consumir, a gente vai vender, a gente vai doar, a gente vai, né? Então seria a partilha justa do excedente. Então eu, eu pego o que excedeu e aí sim eu vendo. Que é o contrário, né? Porque às vezes o cara, ele, imagina, o agronegócio, o dono da fazenda, geralmente, o que eles fazem? Eles aplicam um veneno no feijão, por exemplo. Feijão. O cara plantou feijão ali e tal. E aí eles aplicam veneno e eles mesmos não comem aqueles feijões. Eles falam, o quê? Eu vou comer um feijão cheio de veneno? Não. Vende tudo, a gente lucra e aí a gente compra outro tipo de feijão. Feijão orgânico. Feijão orgânico. Porque o cara tá visando só o quê? O lucro. Mas isso tem consequências. Ele pode ter até muita grana. Tem uma frase do Pedro de Lara que ele dizia: tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. É incrível. Agora tem pessoas que é tão rica, mas tão rica, e que tem dinheiro também. E que tem dinheiro também. É rica de consciência, é rica de paz, é rica de relacionamento saudável, é rica de referência, ela é um referencial na vida das pessoas. Ela multiplica conhecimento, ela multiplica pessoas, ela ensina, ela compartilha, é uma mentalidade de abundância. Isso sim é a mentalidade de abundância, de prosperidade. Prosperidade é você ter paz, você não ter, não é só, prosperidade não está relacionado só a dinheiro, está relacionado a outras coisas também, ao bem-estar, à consciência, à paz, várias outras coisas, né? Então, então é basicamente isso, é um pensamento de longo prazo. E esse longo prazo, ele se paga. Você investe agora e tem muitos lucros lá na frente. E essa é a mentalidade dos negócios. 90% da humanidade não tem essa consciência. A maioria das pessoas não investem. Não investem em conhecimento, não cria negócios. Elas, elas não produzem conteúdo. Ela está só consumindo, 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 consumindo. E é por isso que vive na corrida dos ratos. Você já viu aquela corridinha lá dos hamsters, que fica correndo, 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 correndo. E quanto mais ela corre, mais a roda gira e ela não sai do lugar. É exatamente por não ter essa mentalidade de longo prazo. Tipo, só pensa no agora. Pessoas ganham salário e aí o que elas fazem? Elas gastam o dinheiro todo. Ela gasta com coisas que... Ah, um smartphone, uma TV. Ah, comprou um carro para se exibir para os vizinhos. Os vizinhos não estão nem aí. Ah, comprou um tênis, comprou uma calça, comprou não sei o quê. São coisas que muito, assim, não vai multiplicar o seu patrimônio. Não, você não está construindo algo duradouro e significativo, entende? Então é importante a gente ter essa visão, essa mentalidade de, de criar negócios com significado profundo, com raiz, e que de fato deixam um legado para as próximas gerações, tanto para os seus filhos quanto para seus netos e para outros jovens que nem te conhecem. Fala assim, cara, quem foi esse cara que criou isso aqui? E mesmo que eles nem saibam quem é você, mas só das pessoas que convivem ali naquela região, elas são beneficiadas com ar puro, com água pura, com a flora, né? Porque quando você planta, e é inevitável também, porque assim, são, são coisas essenciais que a gente já começa a pensar. Imagina você aí prosperando, com certeza você vai pensar, cara, eu vou produzir meu próprio alimento. Eu tenho consciência de onde está vindo esse alimento, eu não vou comer veneno. Eu quero saber de onde está vindo o alimento que eu como. Eu vou pensar na casa que eu moro, não vou morar numa casa que, que não me traz bem-estar, me traz saúde, entende? Quero morar numa casa que respira, que as paredes respiram, que tem uma inteligência térmica ali, sabe, de barro. Mas não é barro de qualquer jeito não, é uma casa bem feita, tipo,
bem feito mesmo, sabe? Então, a educação, não, eu quero saber, tal, qual é a finalidade da minha educação, por que eu estou estudando isso? O que eu quero construir com isso? Qual a habilidade que eu quero desenvolver para chegar aonde com isso, sabe? Então, tudo está alinhado com propósito. Tudo tem propósito, tudo tem um porquê. Eu questiono tudo, o que eu como, as pessoas que eu convivo, o conteúdo que eu consumo, o conteúdo que eu produzo. Que, na verdade, quando a gente entra nessa frequência da abundância, a gente procura gerar mais, produzir mais, plantar mais. E aí isso vai se tornando exponencial. Gravar esse vídeo aqui já é exponencial. Quantas pessoas vão assistir esse vídeo? Eu vou morrer e esse vídeo ainda vai ficar aí. Você vai falar, caramba, aquele cara já estava falando aquilo em 2025. 100 anos depois o cara ainda está aí. Olha só, que incrível, o cara já tinha essa visão. Então, é isso. É uma reflexão aí para você que fica aí rodando as telas do celular. Vem pra cá. Começa a me seguir pra gente juntos construir esse futuro significativo, duradouro, deixar esse legado para as próximas gerações, para usufruir de uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais consciente, com mais liberdade. E agora, quando criar um negócio regenerativo? Qual é o momento certo de criar um negócio regenerativo? Foi ontem. Ontem. Existem dois momentos. Dois momentos. O ontem e o agora. Era para ter criado ontem. Mas já que não foi ontem, então você tem a oportunidade de começar agora. Já começar a pensar. Qual é o propósito? Onde que eu quero chegar? Que negócio significativo eu quero criar? Como que eu vou fazer isso, sabe? E se não for eu, nem você, quem vai ser? E se não for agora, quando vai ser? Então, a gente já precisa começar. E outra, o tempo urge. Né? A nossa humanidade, com toda essa mentalidade de jovens que tá tipo, criando coisas e extraindo vários recursos da natureza, tal, tá aí feroz, tá tipo, a todo vapor, entende? Então, multiplique essas informações, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas tenham consciência de que, imagina, ó, se você compartilhar com 3 pessoas e pedir para essas pessoas compartilhar com mais 3, na segunda linha a gente já vai ter 9 pessoas. 9 pessoas. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 9 vezes 3. Imagina o poder, a corrente do bem. Agora imagina a gente criando 3 negócios regenerativos, que daqui desses 3 vai surgir mais outros 3 negócios. Imagina um negócio de construção ecológica. Daqui pode surgir um design de interiores com materiais naturais como o bambu. Imagina paisagismo que integra a natureza, as plantas com uma beleza, uma paisagem. Tem tudo comunicando ali com o estilo da casa, sabe? Então, imagina que de um negócio pode surgir vários negócios. Você pode inspirar com o seu negócio, com as suas ideias, outras pessoas. E isso começar a trazer outras pessoas para esse nível de consciência. E aqui eu não quero desmerecer nem o nível de consciência. Eu não estou falando que as empresas competidoras elas são piores. Não, elas serviram para a gente chegar até aqui. E agora imagina, um bebê ou um adulto, eles têm níveis de importância mais que o outro? Não. Eles têm o mesmo grau de importância na sociedade. Tão importante também essa galera que pensa os exércitos, a escola, a igreja, tem a sua importância. Para alguns níveis de consciência. Pessoas precisam de passar por essas experiências. E aí eu estou te convidando, porque eu acredito que se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque de alguma forma você já está vibrando nesse nível de consciência. Você já está procurando algo nesse sentido. E nada acontece por acaso. Então se você está aqui, é exatamente porque essa mensagem é para você. Cara, faz sentido isso que ele está falando. Né? Então, é basicamente isso. Então, essa abundância é exatamente isso, de você gerar valor, de você compartilhar valor. Né? A pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela não compartilha. Ela guarda para si os conhecimentos dela. E se você analisar,
a sua história já é algo fantástico. Porque imagina que você, em alguns momentos da vida, já passou por algumas dificuldades. E você conseguiu superar. Você está aqui hoje. Você já é adulto. Então, você já conseguiu superar. Então, como que você pode, de alguma forma, ajudar outras pessoas também a superar? A falta de dinheiro. A pessoa não sabia, tem o desejo de empreender, mas não sabe por onde começar. Sei lá, tem várias coisas que dá para fazer. Através do seu negócio, você pode ir implementando aos poucos, gradualmente, a regeneração. Ah, como que eu posso, ali é, no meu serviço ali de manicure, inserir a regeneração? Seja passando a questão da saúde, do bem-estar, da espiritualidade, incluindo ali as três pilares. Ah, então, como que ela pode cuidar mais da unha com produtos naturais, sei lá, com na pele, estética, como que ela pode se sentir mais confiante. É necessário ter a estética, se maquiar, mas é mais importante ela entender que o valor dela não está na maquiagem, está tipo em se valorizar. E aí a maquiagem é só um complemento. Você entende como já dá para implementar a regeneração nisso, né? E outra coisa é a espiritualidade, né? Porque não tem como a gente falar de negócios regenerativos sem falar da espiritualidade, porque a gente é uma alma dentro desse corpo. A gente está falando de consciência, de níveis de consciência. Então, é como se você acessasse uma mente que está acima da mente racional, que não só entende, mas que compreende. Que compreende o que eu estou falando, faz sentido, e que de alguma forma isso aquece seu coração e traz mais esperança para a sua vida. Então, isso é um nível de consciência, isso é um sinal de que você fez como um peixe, assim, que sai da água e depois que é um estado de consciência. Você atingiu um estado de consciência, né? Que é diferente de estágio, né? Estado é quando você vê e tá, eu vi, o que ele falou faz sentido, mas até então você ainda não atingiu o estágio. O estágio é quando você vai e se mantém. E uma vez que você vê, não tem como desver. Não tem como desver. Faz sentido. Já tem organizações que estão vivendo isso. A Natura, por exemplo, já está implementando isso. Apesar dela ser um navio, né? Então, o navio geralmente faz uma curva, uma manobra muito mais demorada do que um bote. Imagina que um negócio está começando agora, já começa com o DNA da regeneração, já começa regenerando. É um botezinho, rapidinho você faz a manobra. Agora, uma empresa grande como a Natura, ela precisa de um tempo para não manobrar. E por que eu estou falando isso? Porque eu já prestei consultoria para uma empresa de consultoria que presta consultoria para a Natura. Ou seja, eu fui intermediário ali, porque a Natura ela está com um grande problema. Ela está conseguindo investimentos, né, do exterior, ela está conseguindo, porém, vários investimentos não chegam, não são aprovados, porque elas não têm uma diversificação dos seus funcionários. Ou seja, tem muitas pessoas brancas, de classe média, alta ali, pessoas loiros, ruivos, japoneses, eu vi com meus próprios olhos, e, e também a liderança já está com 45, 50 anos. E aí o que eles querem fazer? Eles querem diversificar, principalmente trazer os jovens da periferia, treinar esses jovens para ocupar esses cargos de liderança dentro dessas organizações. E para conseguir os investimentos. De alguma forma, tem um interesse ali, mas eu achei muito interessante. E eu fiz esse trabalho, essa ponte, né, entre esse mundo que tem esse conhecimento e os jovens que estão saindo das faculdades, das universidades, em busca de um trabalho, trainees, né, para ocupar esses cargos. E aí eu fiz essa ponte, eu atraí essas pessoas através do tráfego pago de anúncios nas mídias sociais. A gente fez algumas parcerias com algumas universidades, demos prêmios para essa galera. A gente desenvolveu toda uma identidade da organização, porque precisa ter todo um tom de voz, cores, imagens, que comunica com esses jovens. Já é um outro departamento para conversar com esses jovens, porque eles estão muito distantes, assim, tipo, eles acessam, os caras estudaram na Inglaterra, sabe, a mensalidade é 14 mil reais por mês, Schumacher College, um colégio altamente elitizado, assim, e eu tive acesso a
esse pessoal, esse ambiente, assim. Então, é por isso que eu estou trazendo isso. E eu vi, né, empresas como o WEG, que é uma empresa também de motores, fica no sul do Brasil, se você quiser pesquisar também. Tem também a Merco, né, que tem uma, não sei se você conhece ali, aquela borrachinha vermelha e azul. Hoje ela está desenvolvendo outros tipos de materiais também, como é, aqueles tornozeleiras, coisas para deficientes, né, para dores também, tipo uns elásticos assim, umas tornozeleiras, tal, joelheiras. E aí eles fazem uma parceria com cooperativas do norte do Brasil para colher essa borracha, né, seringueiras, e produzir os seus produtos. Então, gerar o mínimo de impacto possível, também trazer essas pessoas mais que estão iniciando ali as suas carreiras, pessoas da periferia, negros, né? Então, é exatamente isso que eles estão fazendo. E eu acho muito legal. Eu acho que é válido, é muito válido. Então, e há 30 anos. E fora tem outras empresas também, né? Tem algumas empresas na Holanda, tem uma empresa na Holanda, ela é uma empresa de enfermagem. E eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui depois, aqui embaixo, do link, né, com essas empresas regenerativas, que elas já estão há 30 anos no mercado e elas não se comunicam e elas estão tendo os mesmos comportamentos. Ou seja, elas entenderam, elas se conscientizaram, elas falaram, o caminho é por aqui. É humanizar as organizações, é tornar elas mais, é, mais adaptável, né? Porque as mudanças estão acontecendo muito rápidas. Imagina que uma decisão precisa subir lá para o topo, aí o CEO, o presidente vai analisar toda a situação e depois, né, levar a estratégia para o negócio. Imagina o tempo que pode levar para fazer isso. A gente, não sei se você lembra da Kodak, por exemplo, ela teve essa dificuldade de se adaptar, né, na chegada do Instagram. Ela trabalhava com filmes, né, e Polaroid, aquelas fotos instantâneas, e de repente o Instagram veio e imagens instantâneas, tempo real, tirando selfies, acabou com o modelo de negócio de mais de 300 mil funcionários. Uma empresa antiga e que não conseguiu se adaptar. E aí, então por isso ela precisa ser mais dinâmica, precisa ser mais viva, mais adaptável e evoluir, né? Então é basicamente isso. Então é para ontem. Então o que você puder fazer para contribuir para que a gente continue no planeta, porque da forma como a gente está indo, daqui a 2050 a gente vai ter várias escassezes, né, de alimentos, de água no planeta, aquecimento solar. Então a gente precisa plantar mais árvores. A gente precisa pensar em produções mais locais, não tipo uma grande plantação de milho, sabe? Sendo que a gente poderia fazer um pouco de várias plantações em volta, né, dos bairros, das cidades, para que a gente consiga aí sequestrar mais carbono, enfim, fazer pequenas mudanças locais, mas que somadas elas vão gerar um impacto global, quiçá universal. Porque tudo está conectado, entende? Imagina que se o planeta Terra colapsar, se a humanidade colapsar, de alguma forma vai desequilibrar o sistema solar. Imagina, se ela se aquece, imagina que uma pessoa dentro da sua casa ali está doente. Todas as outras pessoas vão ser afetadas por aquilo. Vai mudar toda a dinâmica da família. Então, é basicamente isso que acontece. Estamos todos interconectados. Você, a sua família, ela influencia na comunidade, na região, e que vai impactar o planeta, o país, entende? Então, tudo é o efeito borboleta, né? Uma borboleta, ela pode bater as asas ali no Paraná, e esse efeito de bater as asas ali vai gerar um ventinho, mas que vai chegar em São Paulo com um vento, uma brisa assim, que você vai falar, caramba, passou um vento aqui. E às vezes você nem sabe que foi ali uma borboleta que bateu as asas. Efeito borboleta. Então, a sua ação hoje aqui pode gerar um impacto amanhã incrível. Você nem imagina. Então, por isso que eu convido você para continuar com a gente, assistindo esses vídeos, seguir o nosso canal, se inscrever aí, ativar o sininho, né? Deixar seus comentários, o que você achou desse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar com as pessoas que você conhece, né? Para que esse vídeo e esse canal possa chegar a mais pessoas e que a gente consiga aí
de alguma forma, gerar um impacto positivo através do nosso conhecimento, das nossas ações, dos nossos negócios. Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço, Daniel, e até logo.